Eu nunca imaginei que o dia em que contei sobre meu divórcio seria o mesmo dia em que minha própria família me expulsaria emocionalmente da vida deles. Meu pai disse que minha separação era humilhante para a família. Minha irmã, Vitória, completou dizendo que eu não valia nada por ter sido traída. Naquele almoço de domingo, percebi uma verdade dura: eles nunca me enxergaram. Mas o que eles não sabiam é que tudo estava prestes a mudar. Enquanto me chamavam de fracasso, minha vida seguia um caminho que eles jamais poderiam imaginar. E quando o castelo de mentiras e aparências deles começou a desmoronar, fui eu quem permaneceu de pé, sozinha, forte e finalmente livre. Se você quer entender como tudo virou de cabeça para baixo, fica comigo até o final, porque essa história não é sobre vingança. É sobre libertação. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Meu nome é Larissa Andrade, e durante toda a minha vida eu aprendi a ocupar o espaço que me davam, e nunca o espaço que eu merecia. Cresci ouvindo minha mãe dizer que minha irmã mais nova, Vitória, tinha nascido iluminada, enquanto eu era boa demais para reclamar. Meu pai, Eduardo, repetia que Vitória seria a grande promessa da família, enquanto eu deveria apenas me virar como sempre fiz. Aos olhos deles, eu era filha adaptável, aquela que não dava trabalho, que engolia tudo calada e que sempre encontrava uma maneira de sobreviver. Mas ninguém perguntou se eu queria sobreviver ou viver. Quando me casei com Rafael, achei que finalmente teria um lugar onde não precisasse disputar atenção com ninguém. Ele era atencioso no começo, e minha família adorava exibir o genro bem-sucedido que, nas palavras da minha mãe, tinha me feito um favor ao me escolher. Eu ignorava os comentários, como ignorei tantas outras coisas, até o dia em que descobri que Rafael me traía havia meses com uma colega de trabalho. Não foi a traição que mais doeu, foi a reação dele. Ele disse que eu era distraída demais, ocupada demais, desapegada demais. Jogou em mim a culpa por uma escolha que foi dele. Tive força para sair daquele casamento, mas não estava preparada para o julgamento que veio depois. Contei para meus pais durante um almoço de domingo. Lembro exatamente do som dos talheres batendo nos pratos quando terminei de falar. Meu pai respirou fundo, empurrou a cadeira para trás e disse, sem hesitar: "Não venha para a Páscoa, Larissa. Seu divórcio é humilhante para a família." Eu não consegui responder. Antes que eu pudesse abrir a boca, Vitória completou com um sorriso vitorioso que ela sempre carregou: "Ué, você foi traída, né? Quem é traída é porque não vale nada mesmo." Foi como levar um golpe no estômago. Minha mãe apenas suspirou, desapontada, como se eu tivesse destruído algum plano grandioso que tinham feito para minha vida. Naquele dia, percebi que para eles eu nunca passei de um acessório, um detalhe inconveniente que eles tentavam esconder sempre que possível. Saí daquele almoço sem olhar para trás. Não chorei. Não gritei. Não discuti. Apenas fiquei em silêncio. Um silêncio que, pela primeira vez, não era submissão, era estratégia. Porque naquele instante, no exato momento em que me expulsaram emocionalmente daquilo que chamavam de família, algo dentro de mim finalmente despertou. Algo que eles mesmos criaram sem perceber: a força da rejeição. Eles não sabiam nada sobre minha vida real. Sobre meu trabalho. Sobre o que eu vinha construindo de maneira discreta, exatamente para não ser diminuída ou distorcida por eles. Achavam que eu era filha fracassada porque eu nunca contei nada, e porque Vitória sempre fez questão de reforçar a narrativa de que eu era menos capaz. Mas tudo que eu escondi não foi por medo. Foi por proteção. E naquele momento, enquanto eu dirigia de volta para meu apartamento, com as palavras deles ecoando como um aviso, eu tomei a decisão mais silenciosa e poderosa da minha vida: eu não tentaria mais provar nada para ninguém. Quem me humilhou pagaria pelo próprio veneno, não pelas minhas mãos, mas pelas consequências inevitáveis da arrogância deles. O que eles não imaginam é que meu afastamento seria apenas o começo. A partir daquele almoço de domingo,
tudo começou a mudar, e nada, absolutamente nada, seria como antes. Quando saí do almoço de domingo, minha cabeça parecia um borrão. A cidade inteira seguia seu ritmo, carros, buzinas, gente rindo nas calçadas, e enquanto eu tentava entender como meus próprios pais tinham conseguido transformar meu divórcio em um escândalo pessoal. Passei a tarde inteira caminhando sem rumo, até que a noite caiu e finalmente voltei para meu apartamento, um lugar pequeno, mas meu, silencioso o bastante para eu respirar. Naquela noite, decidi que não atenderia ligações nem responderia mensagens. Queria um tempo para mim, para reorganizar tudo o que tinha sido quebrado aos poucos ao longo dos anos. O que meus pais e Vitória não sabiam, porque nunca se importaram em perguntar, é que meu trabalho não era a coisinha que Vitória insinuava. Eu trabalhava como analista financeira em uma empresa paulistana que investia em projetos de inovação, e há meses eu vinha conduzindo uma negociação gigantesca que poderia mudar a minha carreira. Mas, para eles, meu emprego era irrelevante. Só importavam as aparências, o status, a história perfeita que gostavam de contar sobre Vitória e seu noivo administrador, Henrique. 2 dias depois do almoço, recebi uma ligação inesperada de Lívia, uma colega de trabalho que sabia da minha separação, mas não dos detalhes da reunião familiar. Ela me convidou para uma conversa com os diretores da empresa. Era sobre o projeto que eu vinha liderando. Respirei fundo. O momento tinha chegado. Na manhã seguinte, subi até o 18º andar com as mãos frias. Ao entrar na sala, encontrei os 3 diretores me esperando, além de 2 investidores estrangeiros que eu ainda não tinha conhecido pessoalmente. A reunião durou quase 2 horas. Eles queriam detalhes, projeções, riscos, expectativas e, principalmente, queriam saber se eu estava pronta para assumir algo maior do que tudo que já havia feito. No final, um dos investidores, um brasileiro que atualmente morava em Lisboa, sorriu e disse: "Larissa, você é brilhante. Precisamos de alguém exatamente como você para dirigir essa operação." Eu fiquei imóvel por alguns segundos. A palavra dirigir pareceu ecoar. Ele continuou: "Estamos abrindo uma nova divisão e queremos você como gerente geral do projeto. O contrato já está preparado." Assinei no mesmo dia. Voltei para casa com o coração acelerado, não apenas pela promoção, mas pela pergunta que surgiu na minha mente: como minha família reagiria se soubesse? A resposta veio sozinha, não precisava importar. E, mesmo assim, o destino tratou de criar oportunidades que eu nunca teria planejado. 2 dias antes da Páscoa, recebi uma mensagem de Vitória no WhatsApp. A primeira desde o almoço. "Amanhã vai ter um jantar de boas-vindas para a família do Henrique. A mãe dele perguntou se você vai." Eu reli aquilo 3 vezes. Era óbvio que Vitória não queria que eu fosse, mas precisava fingir educação na frente da futura sogra. Respondi apenas: "Não." Ela demorou menos de 1 minuto para mandar outra mensagem. "Melhor assim. Você ainda está com aquela cara de quem foi deixada. Não pega bem." Eu não respondi. Mas algo dentro de mim mudou naquele instante. Não era raiva. Era clareza. De repente, tudo parecia mais fácil de enxergar. As humilhações nunca foram sobre mim, foram sobre como eles precisavam me manter pequena para que Vitória continuasse brilhando. Na manhã da Páscoa, enquanto eles se preparavam para o almoço do qual eu estava oficialmente proibida, eu coloquei meu melhor blazer, arrumei o cabelo e fui para a sede da empresa. Era o dia da primeira reunião oficial como gerente geral. Entrar naquela sala, cercada de pessoas que realmente viam meu valor, me deu uma sensação que eu nunca tinha sentido na vida: pertencimento. Depois da reunião, o diretor executivo me chamou para conversar em particular. "Larissa, você vai viajar para Brasília na próxima semana. O Ministério da Economia quer conhecer o projeto de perto. Estamos encaminhando tudo com seu nome como responsável principal." Brasília. Ministério. Responsável principal. Enquanto descia para o estacionamento, percebi algo simples e poderoso: minha vida estava crescendo exatamente no momento em que minha família tentava me reduzir ao nada. E isso era apenas o começo. A semana seguinte começou com uma intensidade que eu não vivia há muito tempo.
Entre reuniões, relatórios e a preparação da viagem para Brasília, quase não tive tempo para pensar na minha família, até que, na quinta-feira à noite, recebi uma ligação do meu pai. O nome dele piscou na tela e, por um segundo, meu coração vacilou. Atendi achando que talvez fosse algo sério. Mas a voz dele veio fria, prática, como se estivesse ligando para um funcionário. Larissa, sua mãe disse que você não apareceu na Páscoa. Achei falta de respeito. Suspirei. Nada novo. Pai, o senhor pediu para eu não ir. Ele ignorou, como sempre ignorava qualquer coisa que contrariasse a narrativa que queria manter. Vitória ficou muito chateada. Ela disse que tentou ser educada com você. Educada, eu pensei. As palavras de Vitória, você foi traída, não vale nada mesmo, ecoaram na minha mente. Pai, eu estava trabalhando, respondi, sem entrar em detalhes. Trabalhando em quê? Até hoje ninguém sabe o que você faz direito. Essa sua instabilidade preocupa. Vitória e Henrique estão construindo uma vida sólida. Você deveria tentar aprender com eles. A velha comparação. Como se fosse um mantra. Tenho uma viagem a trabalho na próxima semana, respondi, apenas para encerrar o assunto. Meu pai riu, não de sarcasmo, mas de descrença. Viagem? Você? Para onde? Brasília. O silêncio dele durou longos segundos, e pela primeira vez não foi o silêncio de indiferença. Era surpresa. Brasília? Pra quê? Eu poderia ter dito tudo. Poderia ter contado sobre minha promoção, sobre a apresentação no ministério, sobre a responsabilidade que me entregaram. Mas algo em mim endureceu. De repente, percebi que não queria dividir nada com ele. Meu crescimento não era moeda de troca. Não precisava ser validado por quem nunca me enxergou. Trabalho, repeti. Boa noite, pai. Desliguei antes que ele respondesse. No dia seguinte, embarquei para Brasília. O sol forte, o ar seco e a imensidão arquitetônica do plano piloto me deram a sensação de estar entrando em uma vida completamente nova. Cheguei ao ministério no final da manhã, acompanhada do diretor executivo da empresa. As salas amplas, o murmurinho de assessores, o peso das decisões acontecendo em tempo real, tudo aquilo despertava em mim um senso de propósito que eu nunca tinha sentido na minha própria casa. Durante a reunião, apresentei o projeto com a calma de quem finalmente reconhecia o próprio valor. Mostrei números, projeções, alternativas de investimento, riscos e soluções. Quando terminei, um dos secretários especiais me encarou com atenção. Você que estruturou isso tudo? Sim, respondi. Ele sorriu, impressionado. Então é com você que eu quero falar daqui pra frente. Sua visão é muito acima da média. Aquela frase teria feito qualquer pessoa vibrar, mas, para mim, teve um efeito ainda maior. Era como se todas as vozes que tentaram me diminuir ao longo da vida estivessem sendo apagadas, uma a uma. Saímos do ministério com um compromisso de parceria oficializado para as semanas seguintes. No voo de volta para São Paulo, meu celular estava cheio de notificações, todas da minha família. Vitória tinha mandado. Você não respondeu, pai. Ele só quer saber onde você tá metida. E depois, Henrique disse que te viu no aeroporto. Você tava indo para Brasília? Não entendi. Henrique, claro. Ele trabalhava ocasionalmente em Brasília devido à empresa do pai. O fato de ele me ter visto parecia ter despertado mais curiosidade do que preocupação genuína. Ignorei as mensagens. No sábado de manhã, minha mãe ligou. Eu ainda estava com a mala aberta no sofá quando atendi. Larissa, o que você está aprontando? A frase não veio como pergunta. Veio como acusação. Trabalhando, mãe. Ela bufou. Vitória disse que você mentiu. Disse que não tem motivo para ir a Brasília. Que viajou para chamar a atenção. Você não tem vergonha? Eu sorri, não de ironia, mas de libertação. Pela primeira vez na vida, eu sabia exatamente quem eu era, e eles não tinham a menor ideia.
Mãe, eu preciso me arrumar. Tenho outra reunião em 1 hora. Reunião? No sábado. Sim. Trabalho real tem dessas coisas. Desliguei. Naquele mesmo dia, o diretor executivo da empresa me chamou para uma reunião extraordinária. O projeto havia sido aprovado para a segunda fase e, com isso, eu receberia um bônus inicial de R$ 180 mil, além de um aumento significativo no salário. Foi quando ele me contou, quase casualmente, que alguns dos nomes envolvidos na negociação conheciam Henrique, e que, na próxima semana, ele provavelmente seria convidado para uma conversa sobre possíveis conflitos de interesse. Eu levei alguns segundos para entender o impacto disso. Se Henrique fosse investigado, Vitória iria surtar, e minha família culparia justamente quem sempre foi a vítima. Mas eu não fiz nada para prejudicar ninguém. Apenas fiz meu trabalho, e, pela primeira vez, ele estava sendo visto. E, sem perceber, minha família tinha acabado de entrar em um caminho sem retorno. A segunda-feira seguinte começou com um clima estranho na empresa. Assim que cheguei, percebi olhares curiosos demais, sussurros demais nos corredores, como se algo tivesse acontecido durante o final de semana. Minha primeira suposição foi que havia algum novo desdobramento sobre o projeto, mas antes mesmo de entrar na minha sala, encontrei Lívia me esperando. Larissa, você sabe do Henrique? Ela perguntou, baixando a voz. Meu coração acelerou, mas me mantive neutra. Não. O que houve? Ela olhou ao redor antes de continuar. Ele foi afastado temporariamente do setor de Brasília. Tem uma investigação interna acontecendo. Fiquei em silêncio. O choque não era pelo acontecimento em si, mas pela rapidez com que tudo estava se desenrolando. Eu não tinha feito absolutamente nada contra Henrique, e ainda assim a vida parecia ter decidido seguir seu próprio caminho, um caminho que minha família não conseguiria controlar. Lívia continuou, pelo que parece, alguém questionou um possível conflito de interesses. Ele já estava sendo observado há algum tempo. E então ela me encarou com uma expressão cúmplice. E, honestamente, quando sua apresentação ganhou força em Brasília, muita coisa veio à tona. Aquilo me pegou de surpresa. Meu trabalho estava abrindo portas para mim, mas estava, de alguma forma, fechando portas para quem tinha me desprezado a vida inteira. Voltei para minha sala e tentei concentrar-me nos relatórios, mas meu celular vibrou sem parar. Vitória, claro. A primeira mensagem dizia: o que você fez? Depois, o Henrique foi afastado e você sabe por quê. Isso só pode ter sido você. Você quer acabar com a minha vida, né? E então uma terceira: responda, caramba. Não respondi nenhuma. No final da tarde, meu pai ligou. Ignorei. Ele ligou mais 3 vezes. Só então mandou mensagem: você está destruindo sua família. Isso não vai ficar assim. Eu respirei fundo e deixei o celular de lado. Eles realmente acreditavam que eu tinha esse poder? Que eu tinha tempo ou interesse em sabotar alguém? Que o universo inteiro girava em torno da narrativa deles? A verdade era muito simples: eu estava crescendo. E eles estavam tropeçando nas próprias escolhas. Na terça-feira, fui chamada para uma reunião com o conselho da empresa. Assim que entrei, todos estavam sorrindo. O diretor executivo anunciou oficialmente que, devido ao impacto positivo das negociações e à minha condução impecável do projeto, eu seria promovida mais uma vez, agora para diretora de operações da nova divisão. Era um salto enorme. Um salto que eu jamais teria imaginado anos atrás, quando minha família fazia questão de me lembrar que eu era a filha menos promissora. Saí da reunião com um misto de alegria e responsabilidade. A empresa me ofereceu um novo pacote, com bônus, participação nos lucros e um salário que eu jamais ousaria comentar publicamente. Parti do escritório direto para minha casa, exausta, mas feliz. Pela primeira vez, minha vida estava indo para um lugar onde eu tinha voz, espaço e respeito. Mas a paz durou pouco. Quando cheguei em casa, havia uma pessoa esperando na porta do meu prédio. Minha mãe. Meu corpo inteiro travou.
Ela estava com os olhos vermelhos, mas não parecia triste, parecia irritada. Larissa, precisamos conversar. Agora. Suspirei. Mãe, estou cansada. Podemos falar outro dia? Não. Sua irmã está desesperada. O Henrique pode perder o emprego. Você sabe o que isso significa para o casamento deles? Eu a encarei em silêncio por alguns segundos. O casamento deles. O futuro deles. A imagem deles. Tudo girava em torno de Vitória, como sempre. Mãe, eu não fiz nada. Absolutamente nada. É claro que fez. Ela respondeu, quase gritando. Desde que você começou a agir estranha, só vieram problemas. Parei. Agir estranha? Mãe, eu só estou vivendo a minha vida. Ela mudou o tom, como se tentasse manipular a situação. Filha, você sabe que sempre quisemos o melhor para você. Mas ajudar Vitória também é sua responsabilidade. Eu ri. Não um riso alto, mas um riso cansado, de incredulidade. Minha responsabilidade? Por quê? Porque você sempre foi a mais estável emocionalmente, ela disse, como se estivesse me elogiando. E Vitória? Vitória é sensível. Você sabe como ela é. Sempre foi. Sensível. A palavra que eles usavam para justificar todos os caprichos dela. Todas as crueldades. Todas as injustiças. Respirei fundo. Mãe, eu não vou interferir em nada. O que está acontecendo com o Henrique não tem absolutamente nada a ver comigo. Ela franziu os olhos, irritada por eu não ter assumido a culpa que ela esperava. Larissa, você está indo longe demais. Sua irmã está arrasada. Se o noivado acabar, você vai carregar isso nas costas. Eu a olhei com calma. Não, mãe. Cada um carrega suas próprias escolhas. E Vitória finalmente está carregando as dela. Minha mãe me encarou por alguns segundos, completamente atonita. Depois virou as costas e entrou no carro sem dizer mais nada. Enquanto eu subia para o meu apartamento, percebi uma coisa simples e libertadora: eu não precisava provar nada. Não precisava explicar nada. E não precisava carregar ninguém. Meu caminho estava apenas começando. O deles estava apenas desmoronando. Os dias seguintes se transformaram em uma onda de acontecimentos que eu jamais teria previsto, mas que, de alguma forma, pareciam ter sido habilmente construídos pelo próprio destino. Enquanto minha carreira avançava em velocidade impressionante, a vida de Vitória e de Henrique desabava em um ritmo igualmente acelerado. Eu não precisava mover um dedo. Eles estavam colhendo o que plantaram durante anos. Na quinta-feira pela manhã, assim que cheguei à empresa, o diretor executivo me chamou à sala dele. Fechei a porta atrás de mim e encontrei-o com uma expressão séria demais para o horário. Larissa, preciso te informar de algo complicado. Por um instante, meu estômago apertou, mas me mantive firme. Pode falar. Ele respirou fundo. Recebemos um comunicado do Ministério. A investigação envolvendo o Henrique está avançando, e agora há indícios de favorecimento indevido em contratos anteriores. Isso abriu espaço para uma auditoria completa. Fiquei em silêncio. Não era ligeiro. Não era isolado. Era estrutural. O diretor continuou: é provável que ele seja desligado definitivamente do setor público e, dependendo do resultado, pode enfrentar consequências mais sérias. Meu coração não acelerou, que ao contrário, senti uma estranha paz. A verdade estava emergindo por conta própria. O que isso significa para o nosso projeto? Perguntei. Nada que prejudique. Pelo contrário. O Ministério está muito satisfeito com sua transparência e postura. Aliás, vão reforçar sua participação nas próximas fases. Concordei. Era irônico que minha família sempre dissesse que eu era instável, fraca, despreparada. E agora eu era precisamente a pessoa que eles nunca imaginaram que eu seria, indispensável. No final do expediente, recebi uma mensagem inesperada de Henrique.
Larissa, preciso falar com você. Urgente. Apaguei a tela sem sequer abrir. 20 minutos depois, ele estava na recepção da empresa tentando subir. Informaram que não tinha autorização. Meu celular tocou então, número desconhecido. Larissa, pelo amor de Deus, sou o Henrique. Atende. Respirei fundo e atendi apenas porque não queria que ele continuasse insistindo no prédio. Diga. A voz dele veio trêmula, desesperada. Eu sei que você não tem culpa. O problema é antigo, mas Vitória acha que tudo é sua responsabilidade. Ela está surtando. Minha mãe me pressionando. Meu pai me pressionando. E agora eu posso perder tudo. Havia uma dor real na voz dele, mas nem assim consegui sentir pena. Não depois de tudo. Henrique, eu sinto pela situação. Mas não posso fazer nada. Ele insistiu, você pode falar por mim no ministério. Dizer que nosso contato profissional é mínimo. Fechei os olhos, respirando fundo. Eu não posso interferir em uma investigação federal. Nem devo. Nem quero. Do outro lado, silêncio. Depois, ele murmurou, entendi. Vitória não vai aceitar isso. E desligou. Passei o restante da noite tentando não pensar nisso, mas meu celular vibrava sem parar. Mensagens de Vitória, longos parágrafos misturando xingamentos, vitimismo, pedidos de ajuda e acusações. Eu li apenas uma: você sempre teve inveja de mim. Sempre quis destruir tudo que eu tinha. Agora está feliz? Bloqueei. No sábado, fui pegar um café na padaria perto do meu prédio quando vi minha mãe sentada no banco da praça em frente. Ela se levantou como se estivesse esperando por mim há horas. Filha, por favor, me escuta. Eu suspirei. Mãe, eu realmente não quero discutir isso. Vitória está mal. Ela não dorme há dias. Você é a irmã dela, Larissa. Por que está fazendo isso? Aquela frase atravessou meu peito como um golpe. Mãe, eu não estou fazendo nada. Está, sim. Ela insistiu, com lágrimas nos olhos. Desde que você começou com essas viagens, essas reuniões, essa arrogância, tudo ficou pior. Arrogância. Para eles, sempre que eu tentava ocupar meu próprio espaço, isso se chamava arrogância. Eu não vou me culpar por escolhas que não fiz. Respondi calmamente. Mas minha mãe não ouviu. Ela nunca ouvia. Vitória disse que você fez isso por vingança. Que você sempre guardou rancor de quando ela recebia mais atenção. Eu ri. Um riso amargo, mas sincero. Mãe, eu passei a vida inteira sendo ignorada. Esquecida. Diminuída. Não é rancor. É apenas a verdade. Ela enxugou as lágrimas e respondeu com uma sinceridade cruel: se você não ajudar sua irmã, você não faz mais parte dessa família. E naquele momento, tudo se encaixou. Todas as feridas antigas, todos os silêncios impostos, todas as humilhações pontuais culminavam ali, naquela frase. Eu respondi com calma: então está decidido. Ela arregalou os olhos. O quê? Eu não faço mais parte dessa família. Sem elevar a voz, sem lágrimas, sem drama. Só a verdade que eu precisava dizer desde a adolescência. Ela ficou imóvel, como se não tivesse entendido. Ou, talvez, como se nunca tivesse imaginado que eu ousaria. Mas eu ousei. Voltei para casa leve, pela primeira vez. Na segunda-feira, recebi uma ligação do ministério. Queriam que eu representasse o projeto em uma coletiva no fim da semana. Era uma honra que normalmente iria para alguém muito acima da minha posição anterior. Mas agora, era eu quem ocupava esse lugar. E enquanto eu me preparava para essa nova fase, uma coisa ficou clara: Vitória, meus pais, Henrique, todos estavam caindo. Não porque eu desejava, mas porque sempre construíram a vida apoiados em máscaras. E máscaras sempre racham. Mais cedo ou mais tarde.
A minha, por outro lado, finalmente tinha caído, e tudo que restou foi a pessoa que eu sempre fui, mas nunca permitiram que eu fosse. O melhor ainda estava por vir. Para mim. E, para eles, o inevitável. A coletiva de imprensa no ministério estava marcada para sexta-feira, às 10 da manhã. Passei a semana inteira me preparando, revisando números, estudando projeções e organizando dados. Não porque eu duvidasse da minha capacidade, mas porque aquele momento representava muito mais do que um passo profissional. Era a confirmação pública de quem eu realmente era, e de quem sempre fui. Na noite anterior à coletiva, meu celular tocou. Era um número conhecido demais para ser ignorado, meu pai. Respirei fundo e atendi, não por vontade, mas por curiosidade. Larissa, precisamos conversar. A voz dele não estava firme como de costume. Parecia fraca, quebrada. O que houve, pai? Ele demorou alguns segundos para responder. A situação da sua irmã está fora de controle. O noivado acabou. O Henrique foi desligado definitivamente. E agora ele está sendo investigado pela controladoria. Vitória está destruída. Eu fechei os olhos por um instante. Não por pena, mas por exaustão emocional. Era tudo tão previsível. Pai, sinto pelo que vocês estão vivendo. Mas isso não tem nada a ver comigo. Tem, sim. Ele respondeu, a voz repentinamente mais dura. Você se afastou justamente quando a família mais precisava de você. Sua irmã sempre foi sensível e você sabia disso. Você deveria ter ajudado. A palavra novamente. Sensível. Respirei fundo. Pai, eu não posso carregar responsabilidades que não são minhas. Mas você é da família. Não mais, respondi, calma como nunca estive na vida. O silêncio que veio depois dessa frase pesava tanto que parecia atravessar o fone. Ele tentou reagir, tentou dizer algo, mas desistiu no meio da frase e desligou sem se despedir. Fui dormir com uma sensação estranha, não era tristeza, nem felicidade. Era simplesmente liberdade. Na manhã seguinte, ao entrar na sala de imprensa do ministério, me deparei com câmeras, microfones e jornalistas de vários veículos alinhados. O secretário especial me cumprimentou com entusiasmo. Vamos mostrar ao país o seu trabalho, Larissa. Você merece. Fiz minha apresentação com confiança, clareza e firmeza. Quando terminei, a sala inteira aplaudiu, não por formalidade, mas por reconhecimento genuíno. Era impossível não lembrar de todos os anos em que me disseram que eu não era boa o suficiente. Ali, naquele palco, percebi que não havia mais nada para provar. Saí do ministério com o telefone cheio de mensagens. Algumas de colegas, outras de figuras importantes do setor. Entre elas, uma do secretário, parabéns. Gostaríamos que você participasse de um comitê para analisar novos investimentos em tecnologia. Meu peito se encheu de orgulho. Mas, no meio das mensagens profissionais, havia uma de um número desconhecido. Abri por impulso. Larissa, aqui é o Henrique. Vitória está arrasada. Ela tentou contato com você, mas você bloqueou. Por favor, fale com ela. Pelo menos uma vez. Ela acha que perdeu tudo. Eu fechei o celular. Não respondi. A vida deles caía aos pedaços e, pela primeira vez, não era culpa minha. Era consequência das escolhas que sempre acreditaram que nunca teriam repercussões. No sábado, ao voltar para casa, encontrei um envelope preso à porta do meu apartamento. O nome escrito à mão denunciava a remetente, minha mãe. Abri. A carta começava com frases que tentavam parecer emocionais, mas logo revelavam a verdadeira intenção: você precisa voltar. A família tem que se unir. Sua irmã está doente de nervoso. Você está indo longe demais. Não achamos justo você ficar crescendo enquanto sua irmã sofre. É sua obrigação como filha ajudar. Ri. Sozinha, no corredor. Um riso leve, de alguém que finalmente entendeu o jogo por trás do discurso. Minha mãe não queria a minha presença.
Queria meu apoio emocional para a vitória. Queria meu sucesso como escudo social. Queria minha estabilidade para compensar o caos que eles mesmos criaram. E eu não tinha mais energia para alimentar ilusões dos outros. Guardei a carta na gaveta do rack, não por apego, mas como lembrança de quem eu nunca mais permitiria que me definisse. Nos dias seguintes, minha vida continuou avançando em silêncio, com dignidade. O comitê do ministério foi aprovado. Minha empresa anunciou uma expansão que eu lideraria. Recebi uma proposta para palestrar em um evento internacional de inovação. O mundo parecia se abrir para mim. E eu permiti que isso acontecesse sem pedir permissão a ninguém. A essa altura, Vitória havia tentado contato mais de 20 vezes com novos números, e ambos os meus pais mandaram mensagens longas dizendo que eu estava sendo cruel, orgulhosa, ingrata. Mas eu já não sentia nada ao ler. Nada mesmo. Apenas distância, uma distância saudável, necessária e finalmente construída por mim. No fim de abril, recebi uma última mensagem, vinda do celular do meu pai: se você não quer sua família, tudo bem. Mas saiba que, um dia, você vai se arrepender. A porta vai continuar aberta, mas você é quem escolhe não entrar. Apaguei sem hesitar. Porque a porta que eles queriam manter aberta não era uma porta de amor, era uma porta de controle, de conveniência e de manipulação. E eu tinha, finalmente, fechado a porta do lado certo. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, estou sentada diante da janela do meu novo apartamento, maior, mais iluminado e mais silencioso. Um espaço que construí sozinha, com meu trabalho, minha disciplina e minha capacidade de renascer. Minha família sempre disse que eu era a filha mais fraca. A menos promissora. A que não valia nada. Talvez eles nunca percebam, mas foi justamente por isso, exatamente por isso, que eu encontrei força para construir tudo o que tenho hoje. Eu não reatei com eles. Não reatei com Vitória. E nunca vou reatar. O amor que busquei por tanto tempo. Eu encontrei em mim mesma. E essa foi, e sempre será, a maior vitória da minha vida. Se essa história tocou seu coração e te fez refletir sobre até onde devemos ir para proteger nossa paz, não esqueça de curtir esse vídeo, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva e ative o sininho para receber todas as próximas histórias emocionantes que trago para vocês. Agora me conta nos comentários, você faria o mesmo que a Larissa fez? Você teria coragem de se afastar de uma família que nunca reconheceu o seu valor? Quero muito saber a sua opinião. E aproveita e escreve também de qual cidade você está assistindo, porque eu sempre passo nos comentários para deixar um coração especial para quem acompanha o canal com tanto carinho. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, alguém que talvez esteja passando por algo parecido e precise lembrar que merece mais. Muito obrigada por estar aqui. Até a próxima história. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.